amigos! Dia Zero acaba de chegar na Netflix e na trama nós acompanhamos um ataque cibernético que simplesmente para ali diversos dispositivos e causa vários acidentes e também um colapso em hospitais, gerando diversas mortes. É então que a presidente determina a criação de uma comissão para descobrir quem é o responsável por trás desse ataque. E para liderar essa comissão, ela escolhe ninguém mais, ninguém menos do que o George, que já foi presidente dos Estados Unidos. E agora ele precisa descobrir quem está por trás de tudo isso. A série é bem curtinha, tem apenas 6 episódios e a história já está completinha do início ao fim. A série tem bastante ação, tem muita reviravolta também, então o final consegue ser surpreendente, tem bastante suspense e ainda deixa ali aquela duvidazinha no ar depois que encerra. É uma série realmente bem interessante, eu não preciso nem falar do elenco aqui, que é de peso. Então, se você curtir esse tipo de série, já está disponível na Netflix e a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Pra quem não entendeu o que aconteceu e quem estava por trás de tudo isso, gente, era o pessoal ali, né, os deputados, a Câmara que estava por trás de tudo. O Dreyer, que é presidente da Câmara, se uniu ali a alguns deputados, a alguns membros, para poder organizar esse ataque. O objetivo deles era unir o país, eles acreditavam que as pessoas estavam desunidas, eles não estavam conseguindo aprovar a legislação, então eles achavam que mexer aí com a população seria uma boa solução. E então eles se unem à Mônica, que é a responsável por uma grande empresa de tecnologia e tinha diversos aplicativos e ela poderia usar isso, e é claro que eles usam ali algumas pessoas como peões nessa história. E uma das deputadas que se uniu a esse plano foi a Alex, filha do George, mas ela não sabia que isso mataria pessoas. Muitas pessoas morreram e ela já começou a carregar essa culpa dessa situação. Além disso, ela não sabia aí da participação de outras pessoas nesse plano, como é o caso do Lyndon, que estava ameaçando o Roger, com quem ela tinha um certo envolvimento. O Lyndon sabia de alguns podres dele, então ele ameaçava o Roger para que ele passasse informações falsas para o George, para que a comissão não descobrisse ali o que realmente aconteceu. Além disso, né, o Dreyer também forma ali, juntamente com a Alex, um comitê para poder fiscalizar essa comissão. Então, cada vez mais eles ali tentavam, né, impedir que a comissão e o George realmente descobrissem quem estava por trás de tudo isso, já que eles tinham envolvimento com essa história. Mas chega no ponto que o George começa a descobrir tudo e a própria Alex confessa aí o que ela fez e como ela se arrependia de todo esse envolvimento. Além disso, ele também consegue prender a Mônica pelo envolvimento dela em todo esse ataque, mas ela morre na prisão e fica ali, né, aquela duvidazinha no ar se ela realmente tirou a própria vida ou se eles deram um jeito de eliminá-la, como eles fizeram com o Roger, que quando não quis mais colaborar foi eliminado. Após toda essa descoberta, a própria presidente Mitchell tenta ali fazer com que o George não conte tudo, afinal de contas isso geraria um grande abalo no país, saber que os próprios deputados, né, os próprios governantes estavam por trás disso, além do Dreyer usar ali o fato da filha dele participar disso para tentar convencê-lo a não revelar a verdade para as pessoas. Então eles queriam que ele só culpasse a Mônica por tudo, afinal de contas ela teve um grande envolvimento em tudo mesmo e ela já estava morta, então a situação poderia se encerrar ali, mas não é isso que o George faz. No final das contas, apesar dele ter colocado outra coisa no relatório, na sessão ele conta toda a verdade e expõe o envolvimento de todos aqueles que participaram, do Dreyer, dos outros deputados e inclusive da própria filha, que se entrega para a polícia. E isso obviamente abala bastante a vida dele com a sua esposa, já que eles já tinham ali perdido um filho antes e agora é como se eles perdessem a outra filha. Então basicamente foi isso que aconteceu. Além disso, muita gente ficou com dúvida ali sobre o Proteus, afinal de contas, durante toda essa investigação do George, ele fica muito confuso, ele começa a ter certas alucinações, a escutar coisas, e é então que ele descobre sobre um antigo programa governamental que poderia ter esse poder, né, de ser usado à distância e afetar ali a mente da pessoa, uma arma neurológica, e ele acredita que essa arma esteja sendo usada nele. E chega um momento que ele realmente encontra um certo dispositivozinho ali e manda que eles investiguem, mas o que eles contam pra gente é que aquele dispositivo ali poderia ser qualquer coisa, então eles deixam no ar se ele realmente estava ali sobre o efeito dessa arma, né, do Proteus, ou se na verdade não tinha nada disso e era coisa da cabeça dele pelo estresse. Afinal de contas, ele já tinha perdido um filho, ele tinha uma série de traumas, estava sob um estresse enorme, voltando ali para a Casa Branca, sofrendo a pressão da população. Então tudo aí poderia, na verdade,
ser fruto apenas de um estresse e fica aí no ar aberto a interpretações se as pessoas realmente acham que era o estresse dele que causou toda essa alucinação ou na verdade ele realmente foi uma vítima dessa arma. Acredito que isso vai dividir bastante opiniões, afinal de contas a série deixa ali essa pontinha de que na verdade era tudo fruto da cabeça dele, que eles não encontraram nada e inclusive até no momento ali que ele tá na sessão, ele novamente tá confuso, novamente tá com aquelas questões na cabeça, então isso poderia ser um indício de que na verdade ele não era vítima de nada, era apenas tudo questão da cabeça dele mesmo. Mas em contrapartida, ele começa a ter isso exatamente no momento ali, né, após a ligação, após entrar para a comissão, então foi muito repentino essas alucinações e isso poderia ser um indício de que ele realmente tenha sido vítima de algo, apesar deles não terem descoberto em si. Vocês acham aí que ele realmente foi vítima dessa arma? Ou realmente o que faz mais sentido é que tudo foi fruto ali da cabeça dele, aquelas alucinações, só para deixar a gente confuso sobre o que estava acontecendo nessa história toda? E assim, gente, eu fiquei com pena do George ali durante a trama. É claro que ele passa dos limites em determinado momento e inclusive essa questão aí deles levantarem da arma e tal é justamente pra gente pensar até que ponto ele estava sendo racional sobre as ações ou não. Então por isso é interessante o fato dessa arma nem ter existido em si, né? Isso realmente acrescenta na construção desse personagem, porque mostra que realmente ele estava ciente, sabia tudo que estava fazendo e não sofreu nenhum tipo de influência externa para isso. Então tem um momento ali que ele realmente foge dos seus próprios princípios para tentar resolver, mas depois ele volta com o pé no chão e tenta ali, né, fazer as coisas da maneira correta, inclusive no final, quando ele poderia ter passado um pano para a situação para poder proteger a própria filha, mas ele não faz isso. É claro que a carta dela dá forças para que ele revelasse a verdade, porque ela mesma queria se entregar, mas com certeza isso é um abalo muito grande na vida dele, porque ele já tinha perdido um filho no passado, que foi algo que mexeu muito com ele, e agora ele mesmo denunciar a filha dele ali na frente de todo mundo, com certeza é algo que impacta não só ele, mas a esposa, né, o casamento, como prosseguir a partir dali, né, como ela vai olhar para ele a partir daquele ponto dele ter denunciado a própria filha. Então, com certeza é algo que abala muito a vida dele, tanto é que no final a gente vê ele ali sozinho. Sem contar que no meio disso tudo eles inserem várias outras figuras, várias pistas falsas, como já é de costume, para que a gente não descubra logo de cara tudo que aconteceu. A própria narrativa do Roger, que toma bastante tempo, né, no começo ali a gente vê que ele tá meio que infiltrado, dá pra ver que ele tem um carinho pelo George muito grande, e inclusive pela Alex. Ao mesmo tempo ele se vê pressionado a obedecer o Lyndon para ele não ser exposto, até que o Lyndon dá uma pressionada nele ali, que ele realmente teria que derrubar o George, ele não consegue fazer, e isso gera a morte dele. Então é uma outra narrativa bem interessante que acontece, e também temos a questão ali do caso que o George teve no passado, né, com a Valerie. A gente vê ela retornando a pedido da própria esposa dele, e descobrimos que eles tiveram um caso 12 anos atrás, que foi exatamente quando ele renunciou ao cargo, quando ele perdeu o filho dele, e que ele tem uma filha de 12 anos que ficou distante dele esse tempo todo, e toda essa história trouxe a Valerie de volta, e inclusive faz com que ela conte a verdade para a filha dela, que agora vai poder decidir se quer ou não se aproximar dele. Eu realmente achei que a série é interessante, por ser curtinha, até apenas 6 episódios, não achei que fica cansativa, ela consegue prender a gente do início ao fim, realmente é surpreendente. É claro que tem ali algumas pessoas que já dava pra gente imaginar, como o próprio Dreyer, já era meio previsível ali que ele teria um dedinho sujo, mas é claro que houveram os pontos ali interessantes e surpreendentes, como a participação da Alex, que parecia querer tanto a verdade, né, monitorar o próprio pai, expor o próprio pai, e no final das contas a situação se inverte quando o próprio pai é que tem que expor ela. Então, sim, eu curti a série e é uma série que eu recomendo aí para quem curte esse estilo, né? A série mistura ali política com ação e suspense, e é uma série que consegue entregar o que promete. Então é isso, galera. Tchauzinho!